Marcelo, você que, só para explicar ao pessoal, né? Você tem um instituto, o IBESP, não é o IPESP, não, né? Com B, é o IBESP, né? Que faz pesquisa de opinião, né? Explica um pouquinho para a gente qual que é a sua formação, como é que você começou nessa área aí de pesquisa de opinião? Tá, eu coloquei um pouco isso aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Tá na Amazon lá meu livro, mas se não comprar não tem problema, tá, gente? Na verdade, o meu livro foi um desabafo que eu comecei a escrever desabafos porque as pessoas, a gente percebe que as pessoas, dois pontos, né? Primeiro, que as pessoas não sabem como uma pesquisa é feita, e o segundo grande problema é que as pessoas não têm noção para que elas são realizadas, né? Com certeza, a gente vai poder falar sobre isso. Eu sou um cientista social com especialização em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, fiz ciências políticas, e há muito tempo eu vinha me desencantando, eu trabalho com eleições há muito tempo, sou envolvido com política e gestão pública há muito tempo, e eu vinha me desgastando com a qualidade dos institutos de pesquisa que saíram há mais de 20 anos, eles deixaram de focar no principal ferramenta, que é o planejamento de campanha numa eleição. E começaram a ficar muito preocupados em soltar um número que a gente pode falar do Datafolha que saiu agora aqui, que é um número que é irrelevante numa pesquisa, né? Ele faz parte de uma pesquisa com 300 folhas, tem uma página só, que é o que todo mundo dá muita atenção, que é a que menos importa no planejamento de campanha. E aí eu fui estudando, eu tive a oportunidade de estudar um bom tempo em outros lugares também, e acabei criando o Instituto. Eu e minha esposa, a gente acabou criando o Instituto, é muito legal a nossa história, que eu conto no livro, em cima da mesa da cozinha, eu larguei tudo, eu tinha uma carreira até que bem estruturada, minha esposa também, a gente falou, não, existe esse sonho, nós vamos fazer. E graças a Deus, a gente só vive disso, não temos contrato com bancos, tá? A gente não aceita ter contrato com alguém que possa amanhã fazer algum tipo de exigência que a gente não vai aceitar. Nós não divulgamos pesquisas, porque pesquisa, se é ferramenta de planejamento, você não expõe. Então, às vezes, as pessoas confundem, é o IPESP. Não, não. O IPESP tem lá o seu contrato, ele faz da vida dele o que queira. Nós temos aqui uma independência muito grande. E a gente já trabalhou em muitas campanhas grandes, para prefeito de São Paulo, para governador do estado, acompanhando pesquisas presidenciais também, em senadores. Esse ano aqui, especialmente, a gente está trabalhando em muitas campanhas de deputados e senadores e também em campanhas majoritárias. Mas é um instituto que tem... A principal formação nossa é a qualidade técnica. A gente se preocupa muito com a questão técnica, sempre estudando, sempre se atualizando. Perfeito. Eu imagino que em ano de campanha deve tá muito trabalho mesmo, né? Você tá até com uma cara mais abatida, né? Mais com cara de cansado, né? Então, assim, é muito trabalho aí, meu amigo. Não, o que acontece, pelo que as pessoas não sabem, é legal a gente ter esse espaço para bater papo. Uma pesquisa, o trabalho do momento tem 3 pontos fundamentais. O primeiro é o planejamento da pesquisa, como que você vai fazer. Tem o planejamento correto, você tem menos erros no futuro. Depois, o segundo, um grande momento, é a pesquisa em si, você fazer as entrevistas, né? A realização da entrevista, que ela pode ser uma realização pessoal ali, falando ali na frente da pessoa, que eu posso também explicar como funciona, ou por telefone, que aí você faz o Brasil todo. O terceiro momento é você estudar, pesquisa e planejar. Tem que ficar muito claro, tá? Principalmente se a gente tem algum candidato aí, o Instituto de Pesquisa ele tem algumas obrigações que eles não fazem isso, porque dá trabalho, custa dinheiro. Qual é, por exemplo? Eu tenho que fazer a pesquisa, eu tenho que apresentar a pesquisa para o cliente, eu tenho que fazer recomendações, fazer a leitura disso. Existe um apelido jocoso que um político colocou e que no meio político começaram a me chamar, que eu sou psicólogo dos números, porque eu realmente bato muito papo com o número, eu fico tentando entender muitos números. E isso aí é diferente do que as pessoas falam de forma até ridicularizando, que a estatística é a arte de torturar os números. Não, o número não é torturado, ele é muito claro ali. Na verdade, é você querer tentar entender algum ponto importante ali, positivo ou negativo. E agora a gente realmente é um momento que cansa muito, mas o momento mais gostoso de eleições é no momento da eleição municipal, porque quando você faz uma pesquisa, estratégia eleitoral em cima da pesquisa em município pequenininho, você sente as coisas acontecerem. As pesquisas maiores, as campanhas maiores, presidenciais, ela é muito focada em televisão, é realmente um foco diferente. A pesquisa ela é a base,
Aliás, é a única base de planejamento de campanha, a pesquisa, tá? Não é as redes sociais, é um número que eu queria passar para vocês, que eu sei que tem muita gente aí que gosta do Twitter, discute muito no Twitter. Perfeito. Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho também sobre os institutos também, sobre os resultados que a gente está vendo, tudo isso a gente vai conversar com o Marcelo aqui. Eu só quero dar para vocês uma noção, né, uma das razões pela qual eu chamei aqui o Marcelo para fazer uma entrevista só sobre isso, né, para falar sobre isso mesmo, né, é porque eu quero que vocês tenham uma noção do que consiste uma pesquisa, né. Eu tive na faculdade, eu também sou cientista social, né, eu tive na faculdade só que eu sou formado pela UFSCar, né, não sou formado ainda não, né, parei no TCC porque não tinha paciência para fazer, mas eu cursei o curso todo, né, e eu fiz lá uma matéria chamada estatística aplicada às ciências sociais, né? Que teoricamente deveria ser, né? Foi bom, foi dado pelo estatístico, né? Mas a ideia seria como é que você faz o trabalho qualitativo do número, né? Porque não basta, né? Quando você não é só você colher número, não é só você, né? A esmo, né? Tem todo um trabalho qualitativo antes, né? Todo um trabalho que você tem que fazer antes e tem um trabalho que você faz depois também, né? Bom, vamos ler aqui o número, vamos entender o que ele significa de fato, o que ele de fato está nos falando, né? Vamos ver o que realmente o número está nos contando aqui, né? Então, assim, existe esse trabalho qualitativo, esse pré e esse pós, né? Eu queria saber primeiro de você, Marcelo, o que faz numa boa pesquisa, assim, né? O que você tem que fazer primeiro, né, para traçar um bom perfil não uma pesquisa eleitoral, né? O perfil do candidato para ser uma coisa mais crível, né? Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de planejamento, Ítalo, e é um erro que eu venho. Se as pessoas quiserem ter interesse, entrem lá no site do TSE, dá uma olhadinha na pesquisa, vai lá embaixo, tem ali as cidades que foram pesquisadas, faz o cruzamento de dados. O que acontece aqui? O grande problema que você tem, primeiro, é na formatação do questionário. Você tem que tomar muito cuidado para você não ter um questionário que possa induzir o respondente a uma resposta que, de repente, você quer ouvir. Esse é o primeiro ponto. E aí existe um momento fundamental, que é a independência do Instituto, do técnico do Instituto, que sou eu, em criar o questionário sem conversar com o cliente, porque o cliente normalmente ele começa a querer falar assim, fala que eu sou bonito, tal, e depois pergunta em quem vota. Ele quer ter a melhor notícia ali, né? E a gente nunca apresenta para o cliente, a gente faz por nossa conta. Mas aí a gente tem todo o planejamento de território. Eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas, para ficar bem claro esse entendimento. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala dos estados, o estado de Minas Gerais, que é um estado crítico, né? A gente tem aquela velha história que nunca ninguém ganhou ali e tal. Quem ganhou ali se tornou presidente. O que acontece? O estado de Minas Gerais representa 10,6% do total. Tem em torno de 15 milhões de eleitores ali, representa 10,6%, 10,7% dos eleitores brasileiros. Se eu for fazer uma pesquisa com 1.000 entrevistas, eu tenho que fazer 107 em Minas Gerais. Tá? Isso é a base. Só que tem um segundo problema, que é aonde os institutos, talvez é uma crítica técnica que eu faço, talvez pela pressa, a gente fez uma pesquisa semana passada nacional, nós ficamos 7 dias trabalhando só, tentando fazer entrevistas. Aí quando você vê o instituto que faz em 2 dias, me preocupa muito, né? Então o que acontece? Você tem, e o estado de Minas é interessante, que 25% mais ou menos, números redondos, 25% dos eleitores estão em cidades até 15 mil eleitores. 25% estão em cidades de 15 a 50 mil eleitores. 25% de 50 a 200 e 25% acima de 200. Um dos institutos, que eu só dei uma olhada rápida, assim, porque eu não tenho tempo de ficar analisando todos os estudos, mas eu faço questão de fazer isso, entrevistou 6,5% em cidades pequenas, entrevistou 12% em cidades um pouco maiores, entrevistou 36% em cidades de 50 a 200 e 45% em cidades acima de 200. Marcelo, o que tem a ver isso? Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, as cidades abaixo de 15 mil eleitores, elas têm uma vida totalmente diferente das grandes cidades. Tá? Nessas cidades, fica entre os 3 principais motivos de lazer ir à igreja. Tá? Então, essas pessoas, é onde o pai acorda, leva o filho na escola, almoça todo mundo junto, à noite todo mundo senta para conversar, assiste televisão, aí tem uma relação familiar maior, tem proximidade com o vizinho. Essas pessoas,
eu estou passando para vocês o perfil delas, vocês logo percebem quem tem mais tendência em votar as pessoas de cidades menores, tá? E alguém mais conservador. E aí, se você não entrevista de acordo com o que você tem que fazer, que teria que fazer 25 e só fez 6, você está prejudicando algum candidato. Isso é feito de forma dolosa? Talvez não. Talvez a pressa de conseguir respondentes faz com que isso aconteça. E depois, quando você vai analisar um número desse, se você começa com, e ali a gente sabe dessa máxima, se você começa com um pequeno erro, esse erro só tende a aumentar lá no final. E aí o resultado final ele é prejudicial, mas o que é mais prejudicado, na minha visão, em tudo isso, Ítalo, que por isso que eu não apresento pesquisa, não gosto de divulgação de pesquisa, o mais prejudicado ali, por mais que ganhe muito dinheiro, é o próprio Instituto, né, que acaba perdendo o único patrimônio do Instituto é a credibilidade. Ele perdeu isso, acabou o Instituto, ele vai ficar quebrando o galho, vendendo resultado para tentar viver. E quando você vende resultado, você também tem um limite, porque muita gente comete crime assim.